Em ritmo de Copa, gente, eu estou trazendo para vocês, né? Fiquei tão empolgada com aquele gol do Richarlison. Aquilo ali é a razão em movimento, né? E aí depois alguém me disse que ele em alguma entrevista falou isso, que se você parar para pensar, o que vai acontecer é que você vai pensar parado e não em movimento, né? Olá, gente querida que segue aqui o canal Filosofia em Movimento. O nome desse canal, Filosofia em Movimento, tem a ver com o fato de que nós estudamos aqui, as pessoas que estudam comigo, têm em vista compreender uma razão com o corpo, né? Uma razão sensório-motora. Em vista essa questão, né, de que somos bípedes, o nosso sistema sensório-motor tem certas características, assim, assado e tal. Essa é a minha pesquisa e é o estudo que eu levo para as pessoas que vêm estudar comigo, né? Então, por isso, Filosofia em Movimento, né? Esse é o nome do canal e que envolve outros movimentos da razão também. Bom, isso é uma coisa que eu faço há muitos anos, mais de 30 anos, a estudar, a pesquisar, e existem outras pessoas do mundo fazendo isso, chamando assim de uma razão corpórea, uma razão corporificada, né? Então, teorias e práticas deste corpo inserido nos seus ambientes naturais, sociais, de linguagem, éticos e etc. Tá. Bom, existem algumas pessoas, né, no mundo que têm esse tipo de estudo sob um guarda-chuva que seria um paradigma corpóreo, ou um paradigma corporificado, ou paradigma do embodiment. Aqui no Brasil tem um psiquiatra que foi muito conhecido, né, quando vivo, nos anos 80, 70, 90, até 2000, ele morreu em 2010, que é o José Ângelo Gaiarsa, e que tem uma pesquisa muito interessante sobre a razão sensório-motora. Essa razão corporificada, ela pode ser pensada em vários ambientes, desde a clínica até a educação e até mesmo no esporte, né? E é por isso que eu vim aqui para dizer para vocês que esse José Ângelo Gaiarsa, que as novas gerações não conhecem, mas ele é continua sendo muito importante. Assim, a teoria dele realmente é muito contemporânea, inclusive contemporânea demais para a época em que ele escreveu, em que o ambiente, né, das práticas corporais era povoado por outros paradigmas, por outras referências. E aí eu queria aproveitar que estamos em época de Copa para mostrar aqui para vocês um dos livros dele, que é um livro que se chama Futebol 2001, Organização das Posições e Movimentos Corporais. Ele escreveu esse livro tendo em vista o treino dos atletas, né? Então é um livro que ajuda a gente a pensar, né, o movimento sensório-motor do corpo humano, tendo em vista tanto o futebol, que esse livro tipo está encaminhando para os técnicos de atletas, especificamente para o futebol, mas que serve também para a gente entender, pensar a relação entre corpo, entre postura, entre sistema, né, da postura humana e vida, e ética, e conhecimento. Se vocês quiserem ler, estava lendo ainda esse livro, tá? Ele não está ultrapassado, ele era muito adiantado para a época. Então, hoje ele é contemporâneo, entende? Muitas coisas que ele já propunha 40 anos atrás, 50 anos atrás, e que ficaram meio assim à deriva, hoje já são coisas que estão no centro da pesquisa sobre corpo, fenômenos da consciência, da ética e do conhecimento e da linguagem. Vou contar para vocês os capítulos. O primeiro capítulo diz assim, qual é o título, né? Qualquer ação pode ser feita de muitos modos. E aqui a gente está dentro de uma concepção que eu abstraio, né, das teorias do Gerson, que é do corpo sem forma, né? Trabalha com essa ideia, né? O corpo humano não tem uma forma pré-definida. O nosso corpo ele é feito para produzir forma na relação com o ambiente. É um corpo cultura, né? Um corpo feito para fazer-se nas relações desde que nasce, né? Então, capítulo 2, método científico para aprender o chute e o passe. Capítulo 3, aperfeiçoamento da discriminação no campo acústico retrovisual, ou como ver o que está atrás. Isso serve para a vida também, né? Como ver, como perceber o que não está no foco, né? No foco visual.
Capítulo 4, os olhos, os movimentos e a imaginação. Essa relação entre imaginação, movimento e olhos é muito interessante, porque, às vezes, a imaginação substitui o que está diante dos olhos, vamos dizer assim, né? No exercício, a imaginação ela tem efeitos sensório-motores, né? Aqui ele vai explicar direitinho isso. Capítulo 5, imitação e individualização dos movimentos. Muito importante, porque isso aí também é um consenso, né? Muito desse corpo sem forma aprende a formar-se por imitação, né? A gente assimila esquemas motores que vão dizer do nosso lugar no mundo, quem nós somos, de onde viemos, enfim, toda a cultura está aí para produzir gestos, posturas, poses e tal. Mas também a gente, então com isso a gente se torna parte, né, do meio, mas também não é só isso, a gente também compõe, a gente também individualiza, a gente também recusa, a gente também inventa novas formas. Um antropólogo, sociólogo francês, que também estudou essa questão do pensamento, né, no corpo, sensório-motor, o pensamento nas disposições corporais, ele dizia isso, a gente desenvolve estratégias, tem fugas, a gente vai se tornando mais singularizado e não tão repetição. Capítulo 6, como aproveitar a imaginação para melhorar o desempenho esportivo. Capítulo 7, a coordenação motor, então ele dá uma explicada interessante sobre algumas condições dialéticas e sincrônicas, né, da coordenação motora. Capítulo 8, circuitos em retroalimentação. Capítulo 9, o equilíbrio do corpo e da postura. Ele tem uma teoria da mente super interessante, tendo em vista essa questão do equilíbrio do corpo e das urgências da postura. E que nos serve também para a filosofia e também para as psicoterapias, ou para os trabalhos de cuidado de si, cuidado do outro. Aí o capítulo 9 sobre respiração, que é muito importante, com a relação da respiração com toda essa complexidade, né, do sistema sensório-motor e da fala. Vamos lembrar que fala é respiração codificada, o modo como a gente fala são modos como a gente respira, e troca inspirações, é algo muito interessante. Aliás, ele tem um livro sobre isso, Respiração e Circulação, que é o primeiro, e depois uma revisão desse Respiração e Circulação, que se chama Respiração, Angústia e Renascimento, que vale a pena dar, é um livro muito bonito. Capítulo 11, um cronograma de treinamento que ele propõe aqui. O capítulo 12, avançando um pouco mais, tecendo algumas considerações sobre corpo, subjetividade, estados de consciência. E um capítulo 13, que são alertas, considerações sobre perigos da experiência. Este livro aqui é um livro sobre como pensar em movimento do corpo, tanto no futebol, que é um livro destinado para o futebol, brasileiro ama futebol, tanto quanto para a vida, serve para a gente também pensar o nosso corpo, né, em jogo, na vida, né, em processos adaptativos, criativos e repetitivos e tal. Quem quiser conhecer mais, né, o Gaiarsa, eu sugiro esse livro aqui, que eu acho que é muito introdutório ao que seria a tese dele, né? Eu pedi para a editora Sumos fazer uma reedição, que esse livro que se chama Estátua Bailarina, e eu fiz uma apresentação explicando qual é a importância dessas teses do Gaiarsa sobre uma razão corpórea, sensório-motora, que se chama Gaiarsa no século XXI, a psicoterapia do sentido. Tá? Olha que lindo, que honra estudar essa filosofia corpórea para práticas corporais. No Brasil, me manda uma mensagem lá no Instagram. Então é isso, gente. Eu só queria fazer esse vídeo para mostrar para vocês esse livro, né, do Gaiarsa. Assim, acho muito, muito interessante que ele tenha pensado em futebol, sendo um psiquiatra, né, sendo um psicoterapeuta, que desenvolveu de uma maneira muito autônoma, né, uma tese, um pensamento sobre o modo de ser corpo humano, né, e no Brasil. Tá bem? Então tá, gente. Tchau. Grande abraço. Me procurem no Insta.